Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu falarei por que os alemães da Primeira Guerra Mundial não usaram em massa tanques de guerra e nem fabricaram muitos tanques de guerra também. Capitão Nascimento, tem um símbolo de like ali embaixo da tela. O que eu faço com ele? Então senta o dedo nessa porra. A Primeira Guerra Mundial viu o surgimento de novas tecnologias militares que resistem até hoje, como aviões de guerra e tanques blindados. Diferentemente da Segunda Guerra Mundial, onde os alemães deram muita importância ao uso de tanques que foram usados na revolucionária tática de Blitzkrieg, na Primeira Guerra Mundial eles usaram poucos tanques e não deram muito valor ao equipamento, por duas razões principais. A primeira, a doutrina alemã. No início da guerra, o alto comando alemão não via com bons olhos os tanques de guerra e não via muito uso útil para eles. Os oficiais alemães vinham de uma filosofia militar prussiana altamente cavalheiresca, levando em alta consideração a honra e o combate justo, e viu o tanque que seus adversários criaram e passaram a usar em massa como uma arma de covardes, preferindo o uso de infantaria. Mas era uma filosofia que estava mudando lentamente. Tecnologias novas passaram a ser usadas pelos alemães, e até mesmo de forma muito cruel, como o gás venenoso. Os oficiais alemães viam pouco uso útil do tanque, porque seu país estava atolado em uma guerra de duas frentes. Na frente ocidental, a estratégia alemã era manter o terreno e permanecer na defensiva, até que uma vitória na frente oriental fosse alcançada. Isso explica o porquê de ter sido os ingleses a terem usado o tanque de guerra pela primeira vez na história, para romper as trincheiras alemãs, pois franceses e ingleses eram os maiores interessados em romper o impasse da frente ocidental. Os primeiros tanques britânicos e franceses eram lentos e mal blindados. Eles funcionavam bem dentro do impasse na frente ocidental, mas perderiam sua eficácia fora deste ambiente bastante específico rapidamente. A frente oriental era muito mais móvel do que a ocidental, e como resultado, esses tanques lentos, desajeitados e difíceis de usar teriam sido mais um atrapalho do que uma ajuda em muitos pontos da frente oriental. Essa região favorecia unidades mais rápidas e mais móveis do que os primeiros tanques da história poderiam ser. Durante sua ofensiva da primavera, os alemães priorizaram o uso de sua infantaria de elite, provando que se moviam muito mais rápidos e com menos baixas com suas tropas de choque, os Stormtroopers, do que os franceses e britânicos foram com seus tanques durante a sua vitoriosa ofensiva dos 100 dias. O segundo fator é o custo. Assim que o primeiro tanque de guerra da história apareceu no campo de batalha e causou terror entre os alemães, estes perceberam que teriam que desenvolver seu tanque do zero. Mas projetar, construir, testar, redesenhar, reconstruir, testar novamente, continuar esse processo várias vezes e eventualmente até chegar a algo que seja realmente útil, não era fácil e nem barato. Cada etapa desse processo custava muito dinheiro e a situação econômica da Alemanha não estava indo bem devido aos custos da guerra e principalmente devido ao bloqueio marítimo imposto pelos britânicos. Desenvolver seu próprio tanque custava mais do que o Império Alemão estava disposto, ou na verdade era capaz, de gastar neste estágio de guerra. Era mais econômico continuar o desenvolvimento da infantaria do que tentar desenvolver tanques. Mas mesmo assim, alguns protótipos foram construídos no fim da guerra, mas o único deles a realmente entrar em combate foi o A-7V. 100 deles foram construídos, embora seja um número bem pequeno se comparado aos mais de 3.000 Renault FT construídos por franceses e outros milhares de tanques da família Mark feitos pelos ingleses. Os alemães geralmente acabavam capturando tanques de seus inimigos no campo de batalha depois das ofensivas britânicas. Isso significa que eles acabaram na posse de muitos tanques Mark IV e 5 danificados. Assim, do final de 1917 em diante, os alemães usaram 40 tanques britânicos em um batalhão blindado Beutepanzerabteilung. Ou seja, os alemães não produziram tanques em massa na Primeira Guerra Mundial, pela falta de recursos devido à crise no país e à falta de matérias-primas, tanto que seus próprios poucos tanques eram feitos de aço macio e rebitado, e não endurecido placa por placa, e a maioria dos chassis que eles fizeram foi convertido em veículos de abastecimento. Além de que a produção começou tarde demais,
e os planos para expandir a produção em massa estavam em andamento quando a guerra acabou. Com o fim da guerra, o Tratado de Versalhes proibiu o desenvolvimento de blindados pela Alemanha derrotada, e esses projetos foram abandonados. Muito obrigado por assistir o vídeo, valeu pela atenção, espero que tenham gostado e até a próxima.